Você já se perguntou se a realidade ao seu redor é realmente o que parece? Às vezes, o que você pensa ser inofensivo pode esconder segredos que desafiam sua compreensão do mundo. Deixe-me contar a você o que aconteceu comigo e talvez você nunca mais olhe para as coisas da mesma maneira. Tudo começou com um pacote que chegou ao meu laboratório em uma manhã fria e chuvosa. Não havia remetente, apenas uma caixa pequena e anônima. Dentro, encontrei um frasco contendo uma substância viscosa e translúcida, acompanhada de um bilhete que dizia apenas: Polimorfos, a chave para o desconhecido. Eu estava cético, curioso. Como cientista, minha vida era uma busca constante por novas descobertas. Esses polimorfos prometiam algo além das fronteiras do conhecimento. Comecei os testes com cautela, mas logo percebi que estava lidando com algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. No início, o polimorfos parecia um líquido inofensivo. Eu o observei sob o microscópio e a substância parecia se comportar de maneira normal. Mas então, algo estranho começou a acontecer. O líquido começou a se mover, não de forma fluida, mas em padrões que pareciam quase que intencionais. Era como se a substância estivesse tentando se comunicar, mas eu não conseguia decifrar qual era a mensagem. Uma noite, enquanto eu trabalhava sozinho, a atmosfera no laboratório mudou. O ar ficou gelado e uma sensação de desassossego se apoderou de mim. O frasco com os polimorfos, que estava em uma prateleira, começou a brilhar com uma luz fraca e pulsante. O líquido dentro do frasco se contorcia e formava figuras que pareciam quase reconhecíveis, como se estivesse tentando formar palavras ou imagens, mas de uma maneira incompreensível. Quando o frasco caiu e o líquido se espalhou pelo chão, o verdadeiro horror começou. As formas que o polimorfos assumiu não eram apenas bizarras, elas eram perturbadoras e enigmáticas. Cada vez que eu olhava para elas, parecia que elas estavam mudando, se adaptando às minhas próprias emoções e pensamentos mais profundos. Rápido, eu tentei limpar o laboratório. Mas quanto mais eu tentava, mais as formas se multiplicavam e se espalhavam. Eu estava cercado por figuras indistintas, mas que pareciam estar se aproximando de mim, se contorcendo e se transformando em formas cada vez mais complexas e ameaçadoras. Era como se o polimorfo estivesse se alimentando do meu medo, crescendo e se transformando em resposta a ele. Eu decidi sair do laboratório, mas quando cheguei em casa, percebi que algo estava errado. As formas não desapareceram. Elas haviam me seguido. Começaram a aparecer em todos os lugares, na reflexão das janelas, na sombra das paredes, até mesmo nas páginas do livro que eu tentava ler. Não havia como escapar. A substância havia encontrado uma maneira de se manifestar fora do laboratório. A cada dia, as aparições se tornavam mais intensas. Eu sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observado por algo que eu não compreendia completamente. Às vezes, as formas tomavam a forma de figuras humanas, mas com contornos distorcidos e olhos vazios. Em outras vezes, elas se transformavam em padrões geométricos que pareciam pulsar com uma energia estranha e inquietante. O terror rapidamente
começou quando eu descobri que não estava apenas vendo essas formas. Elas começavam a interagir comigo. Senti toques leves em meus ombros, sussurros incompreensíveis no escuro. Parecia que as formas estavam tentando se comunicar, mas a mensagem era sempre um enigma, um mistério que eu não conseguia resolver. Decidi buscar ajuda. Entrevistei especialistas, mas ninguém parecia entender com que eu estava lidando. As explicações eram sempre vagas e insatisfatórias. Algumas pessoas sugeriram que eu estava tendo alucinações, mas eu sabia que não era isso. As formas eram reais e elas estavam tentando me dizer alguma coisa, algo que eu não conseguia compreender. Uma noite, em um momento de desespero, eu tentei confrontar as formas diretamente. Coloquei o frasco de polimorfos em uma mesa e me sentei diante dele. Eu pedi a resposta, tentava entender o que estava acontecendo. As formas no frasco começaram a se contorcer freneticamente, formando padrões que se assemelhavam a rostos distorcidos e expressões de dor. Era como se eu estivesse sendo confrontado com uma entidade que não conseguia se comunicar, que não conseguia comunicar o seu propósito de maneira clara. Ela estava tentando se fazer compreender, mas à sua maneira. A última coisa que eu me lembro, antes de perder a consciência, foi um som ensurdecedor, um zumbido que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Quando eu acordei, o laboratório estava em ruínas e o frasco de polimorfos havia desaparecido. As formas também haviam sumido, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Eu ainda vejo aqueles rostos distorcidos em meus sonhos e a presença das formas nunca realmente desapareceu. Eu, sinceramente, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. O que eu sei é que algo profundamente perturbador foi liberado e eu nunca consegui voltar ao normal. Meu conselho para você é muito simples. Se você encontrar algo que parece incompreensível, algo que desafia a sua percepção da realidade, não se aproxime. Algumas coisas são melhor deixadas sem respostas e algumas descobertas não devem ser feitas. Hoje, eu vivo em constante lembrança de uma realidade por ser muito mais complexa e aterrorizante do que qualquer um pode imaginar. E se você olhar com atenção suficiente, pode encontrar os polimorfos ou algo parecido. E muitas vezes eles podem estar mais próximos de você do que você pensa.